Olá pessoal, muito prazer estar aqui com vocês novamente no quadro Pergunte ao Guilherme. E a pergunta dessa semana sobre zonas de manejo, fixas ou flexíveis ao longo dos anos, tá? É um assunto polêmico, pessoal, gera muita discussão, não tem um consenso ainda na literatura a respeito, tá? Eu acho que faltam trabalhos científicos para mostrar os benefícios, os malefícios, os impactos da gente manter zonas fixas ou variáveis ao longo dos anos, tá? A pergunta do nosso leitor vai no sentido de ambientes de produção de potencial produtivo em florestas, eucalipto, tá? Bom, vamos lá. Eu diria que a gente tem que lembrar que zonas de manejo são formadas por três componentes, né? O propósito por qualquer aquela zona, os atributos que eu vou usar, seja do solo, da planta, do relevo, né? Ou até mesmo do clima. O clima a gente sabe que existe variabilidade, mas ainda é difícil detectá-la a nível talhão, tá? E por fim os algoritmos, né? Que a gente vai fazer a clusterização dos dados que a gente vai construir as nossas zonas, tá? Então quando a gente fala de zonas fixas ou flexíveis, a gente tem que olhar muito para o quesito propósito, tá? Se o meu propósito é adubação, correção do solo, eu diria que a gente tem que manter zonas fixas ao longo do tempo, tá? Procurando não imputar muita variabilidade dentro daquele solo, seguindo zonas homogêneas fixas, tá? Se o quesito é aplicador de regulador de crescimento, onde a altura da planta influencia e eu preciso saber para regular a dose, eu diria que a gente pode flexibilizá-las, porque muitas vezes a altura da planta não vai correlacionar com o solo em si, né? Porque tem outros fatores influenciando, né? O próprio microclima ali dentro daquele talhão, ou até pragas e doenças, né? Podem afetar e aí eu preciso regular em função disso, né? Mas quando a gente fala de zonas de potencial produtivo, eu diria que a gente tem que olhar muito para os atributos de solo e relevo, tá? Que vão definir muito aí o potencial produtivo daquela zona ou daquele ambiente, né? E aí eu diria que, olhando para esses atributos e para esse propósito, a gente deveria manter zonas fixas, tá? Porque eu sei que aquela zona, ela, pelo relevo e pelo solo, tem um potencial alto, por exemplo, tá? E se eu estou produzindo baixo, eu preciso buscar entender o que está fazendo isso, né? Então, manter essas zonas fixas ao longo do tempo me ajudaria a trazer luz aos gaps que estão acontecendo. Zonas altas produzindo pouco, ou zonas baixas, né, de baixo potencial, talvez produzindo muito, investigar o porquê disso, né? E isso vai te trazer vantagens e benefícios ao longo do tempo, tá? Acredito que é isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês nesse assunto. Nos vemos na próxima semana. Até!